Vamos falar um pouco então de Jacó e Raquel. O título é Jacó e Raquel, Trabalho por Amor. Bom, na cultura do Antigo Testamento, normalmente não era o esposo que escolhia a esposa, né, Patrícia? Aqui no Brasil também, não é? No passado também parece que os pais Eram tentavam arranjar. Você que trabalha com psicologia, tem jeito de dar certo um casamento sem, assim, arranjado? Normalmente não, né? Porque não é um casamento feito com amor. E inclusive aqui a história de Jacó e Raquel foi um casamento que, embora tivesse o conselho do pai para que ele fosse buscar a prima, né, através da família, para que eles continuassem no clã, foi um casamento com amor. Isso é muito importante e a Bíblia, ela demonstra por diversas oportunidades, a história, ela enfoca a história e é uma história que realmente fala do amor e o verdadeiro amor e da luta que Jacó teve para conquistar e conseguir casar com Raquel. Bom, acho que a luta, doutor Lucas, já começou lá atrás, porque os pais, de certa forma, queriam manter o casamento dentro da mesma fé. Exato. Isso é importante para manter o casamento, ou seja, uma pessoa de uma determinada religião casando com outra que tem uma outra religião pode ser um perigo para o casamento? Eu acredito que sim, Jonathan, pelo seguinte, a Bíblia, ela relata inúmeros, ou alguns casos, né, pelo menos, de algumas situações de pessoas que acabaram se envolvendo com pessoas de outra religião, de outra denominação, ou de outra fé, e outra crença, né, e muitas vezes acabou tendo problema. Tanto o povo de Deus, né, acabou tendo vários problemas justamente por esse tipo de união. Tá certo que antigamente as pessoas se esqueciam muitas vezes dos laços consanguíneos, né? Um parente falava assim, um pai ou um avô falava, olha, você deve se casar com a prima. Mas isso tinha um significado muito importante. Eles acabavam até esquecendo esses laços de família, de consanguinidade, para poder fazer com que aquele familiar estivesse unido, porque eles acreditavam na mesma fé, tinham a mesma fé, né? Inclusive eu fiquei pensando o seguinte, que naquela época acho que as religiões eram um pouco mais diferentes do que outras, porque era paganismo, né? Ou seja, adoração de ídolos, aqueles Astarote, sei lá, imagens diferentes, estranhas, ou os astros. E o Deus que eles adoravam, eu digo aqui a família de Abraão, né? Depois de Abraão vem lá Isaac, e agora Jacó. Então eles adoravam o Deus do céu, eram monoteístas no meio de pessoas politeístas, né? Agora, o estudo aqui desse nosso guia, ele fala inclusive que os valores morais, quando uma pessoa casa, pode ficar confuso na cabeça, especialmente dos filhos. Isso é verdade? É verdade, porque no lar em que um dos pais é incrédulo, ele não possui a fé, essa criança ela vai se sentir confusa e, consequentemente, isso irá prejudicar na educação da criança, porque a família é o primeiro lugar, é o primeiro momento em que se passa um valor, seja um valor moral, né, um valor educacional. Então, a família é a primeira escola e se há conflitos já dentro da família, onde um dos pais não possui a credulidade, não possui essa fé, realmente haverá conflitos. Patrícia, normalmente uma criança, às vezes que nasce e cresce num lar assim, com diferenças entre os pais, diferenças religiosas, de credos religiosos, ela pode se confundir, porque às vezes, por exemplo, nós adventistas, por exemplo, guardamos o sábado, e talvez uma outra fé, outra confissão religiosa guarda um outro dia. A criança não vai ficar meio confusa com esse tipo de diferença de maneira de acreditar? Certamente. Ela irá confundir-se porque a criança ela está em fase de aprendizagem, né? E tudo que vem a ela, a criança é como uma esponja, ela está absorvendo, ela está aprendendo isso nessa fase inicial. E a família, como eu já relatei, ela realmente é a primeira sociedade, é o primeiro vínculo que ela tem. Então as influências familiares são muito importantes. Então se houver realmente essa diferença entre fé, essa credulidade, certamente a criança terá conflitos ou até mesmo dúvidas a quem seguir,
Exato, ela pensa, meu pai está certo ou minha mãe É, está certa? a quem, qual igreja eu vou, ou que denominação, com quem eu irei, né, na igreja, qual dia. Bom, pensando nesse sentido, Isaac agiu corretamente em mandar Jacó buscar então uma esposa dentro da mesma fé. E ele agora sai da sua terra e vai lá para o norte em busca dessa esposa onde vivia Abraão, e lá encontra Labão. E ali também se apaixona por Raquel. Parece que o primeiro contato foi com ela. Esse negócio de amor à primeira vista existe mesmo, doutor Lucas? Olha, é interessante, né? Parece que o que aconteceu na história de Jacó e Raquel é uma coisa fabulosa, né? Veja que Jacó, quando ele estava ainda caminhando para chegar até a casa do seu tio Labão, ele se depara com alguns pastores, né? E aí ele começa a conversar, a perguntar do seu tio Labão, se eles conhecem, como é que eles estão, né? E eles acabam dizendo, olha, ele está muito bem, inclusive a filha dele está chegando aqui, né? E é incrível, porque parece que quando Jacó vê a Raquel, sua prima, né? Ele já se apaixona e aquela pessoa que estava só conversando ali já começa a retirar a pedra ali do poço, já começa a servir, né, a Raquel. E o relato bíblico acaba até dizendo que ele ficou tão impressionado que ele chega até cumprimentar e expõe que ele é primo dela e acaba dando um beijo. Muitas vezes eu acredito que isso aconteça. Não o amor, de fato, né? Mas aquela paixão, aquele O sentimento início, né? diferente. Primeira né? sementinha. Exatamente. Aquele trocar de olhares, né? Eu acho que acontece, eu acho que é importante. Impressionante, porque ele chegou ali, não tinha dinheiro, não tinha nada para oferecer, e agora ele começa a trabalhar para Labão. E durante um tempo ele trabalha, e olha, parece que ele era um bom trabalhador, né, doutor Lucas? Eu acredito que sim, né? Porque veja, naquele tempo ele tinha que oferecer alguma coisa. Se ele estivesse interessado em casar com uma mulher, ele deveria oferecer ao pai, àquela família, né, alguma garantia para dizer que, de fato, ele tinha condições de cuidar daquela família ou de constituir aquela família, né? E ele chegou, como diz no brocardo aí, ele chegou com a mão na frente e outra atrás, né? Não tinha nada para oferecer. Mas é interessante notar também que Jacó, ele não era muito preguiçoso, não. A Bíblia conta de que ele trabalhava de dia, à noite, no sol, pegava no pesado mesmo. Muitas vezes ele trocava, né, o trabalho dele com aqueles outros pastores que o ajudavam, né? E ele ficava ali de prontidão, enfrentando animais ferozes e tudo mais. Bom, eu lembro você que queira acompanhar esse relato na Bíblia, está ali em Gênesis capítulo 28 em diante, vai contando a história de Jacó. Esse episódio aqui do Labão, já estamos em Gênesis capítulo 29. Agora, ele, como não tinha nada para oferecer para sua esposa, ofereceu trabalho e se ofereceu para trabalhar 7 anos por Raquel. Nossa, você se sentiria lisonjeada com um noivo que trabalhasse 7 anos para te conseguir? Sim, sim. E o interessante na história que a Bíblia relata, Jacó, ele era trabalhador e além de trabalhador, ele tinha a bênção. Por mais que ele tenha conseguido essa bênção de uma forma errada, né? Nós voltarmos à história, nós poderemos lembrar a questão de Esaú e Jacó. Sim. Mas ele tinha essa bênção. Então, ele era trabalhador e ele tinha a mão de Deus sobre ele, que fazia com que ele pudesse progredir cada vez mais. Então, por isso que a Bíblia relata que ele conseguia, além do trabalho dele, ele conseguia o seu rebanho, né? O rebanho dele não, de Labão. Inclusive Labão cresceu os olhos para que aumentasse cada vez mais, né? Bom, a história diz que depois de 7 anos trabalhando para receber Raquel, quando vem o casamento, a noite de núpcias, obviamente, naquela época a luz elétrica não existia, né? A noiva era toda coberta, tinha uma série de coisas. E na verdade, a noiva errada. Veio Lia, ou Leia, como dizem algumas traduções. E ele ficou muito desesperado, muito desapontado. Agora tem um detalhe, hein? Ele recebeu a mesma moeda, porque ele havia enganado o irmão, né? Exatamente. E agora foi enganado de uma forma terrível. Exatamente. É interessante observar que
Jacó ele começou a sentir, muito tempo também, depois ele começou a sentir os efeitos daquela traição, né? Os efeitos daquele pecado que ele tinha cometido. Não só com o fato de ter enganado o pai, de ter enganado o irmão, né? Ter adquirido uma bênção que não era para ele naquele momento, né? Então ele acaba sentindo os efeitos disso, né? Através de um parente tão próximo que era o seu futuro sogro, né? Bom, Labão justificou o seu ato, disse ali que não era comum entregar a filha mais nova, que era Raquel, antes da mais velha. E ele aceitou trabalhar mais 7 anos por Raquel. Ou seja, na verdade, ele trabalhou 14 anos por Raquel. E agora, com 2 esposas, aconteceu o que era de se esperar. Briga em família. Eu também quero recomendar para você, que gosta de ler, este livro, Patriarcas e Profetas. O livro Patriarcas e Profetas, você pode obtê-lo através do telefone 0800 979 0606, e especialmente no capítulo 17 em diante, começa a falar sobre a história de Jacó. Assim, com detalhes, eu gosto de ler, gosto de rabiscar, né, e marcar, uma forma muito interessante. Além da leitura da Bíblia, você tem aqui a história de Jacó, Raquel e tudo mais. Vale a pena ler esse livro, Patriarcas e Profetas. Conosco aqui, para este estudo, Dr. Lucas Lins e Patrícia Lins, psicopedagoga. Muito bem, vamos continuar. Nós falamos do problema de briga em família. Jacó agora casa-se com 2 irmãs, 2 esposas. Uma chamada Lia, que seria a mais velha, e Raquel, a mais nova. E elas começam agora a competir entre si. Essa competição era normal naquela época? Por exemplo, uma queria ter filho, outra também queria. Eu acredito que o que aconteceu entre elas, essa competição entre quem teria mais filhos, tornou-se ainda mais grave porque elas incluíram suas servas. Cada uma, quando casava, tinha como presente uma serva. E elas começaram nessa competitividade a tal ponto que elas chegaram a dar as suas servas para Jacó. Então a competitividade começou também, quem é que vai ter mais filhos? Não importava se era dela ou da serva. Era quem tinha mais filhos com Jacó. O lado de quem que ia ganhar. Isso não é aconselhável e não é uma coisa boa, abençoada. Mesmo porque eu lembro que ao visitar o Egito em 92, nós tomamos um táxi e eu perguntei para o motorista de táxi, né? Quantas esposas pode-se ter aqui nesse país? E o motorista falou assim, 4 esposas. E eu perguntei para ele, quantas você tem? E ele disse 4, e é suficiente. Não, desculpa, ele disse 1 e é suficiente. Na verdade, eu percebi que nem todos tinham 4 ou mais de uma esposa. Tinha vários que optaram por ter uma esposa só. E uma coisa interessante, que Jacó, ele aceitou a competição. Ele aceitou isso, e isso acabou fazendo e contribuindo para que a família tivesse mais conflitos. Ele não chegou e falou, basta, vamos conversar. Não, ele deixou conforme estava. Veja, Jonathan, que a importância, né, e a responsabilidade que Jacó e que um líder de família ele tem, né? Jacó ele tinha toda a possibilidade de, nesse conflito, ele ser o líder ali, ser, quem sabe, a pedra ou a chave, né, principal para poder resolver aquele conflito. Sim. Entre irmãs, né? Não basta. Uma querendo competir com a outra, querendo ter mais filhos. Claro que filhos sempre foram uma bênção na vida, e muito mais naquela época, né? Onde eles levavam a sério aquele crescer e multiplicar-vos, né? Então, o fato era assim, ter filhos significava bênçãos. Então ele poderia ali, ele não era um inocente naquela situação, né? Ele deveria agir. E essa é uma coisa importante que um líder de família tem que ter, né? Uma participação muito grande. Agora, eu acho interessante que Raquel, ela tinha o amor do esposo. Mas parece que isso não era suficiente, porque ela chegou a dizer, dá-me filho, senão morrerei. Era um desespero muito grande, né? E justamente ela tinha menos. Né? Ela tinha um desespero muito grande. E aqui na lição, deixa eu ver se eu encontro, que ela fala assim, que
Primeiramente, quem teve os filhos foi a serva dela, Sim, né? exatamente. E posteriormente que ela teve José, e José significa que ele acrescente, né? Dizendo, dê-me, ó Senhor, ainda outro filho. E tragicamente, foi o nascimento de seu segundo filho que a matou. Foi o nascimento de Benjamim. Agora, o fato, por exemplo, dele ter esses dois filhos, a gente percebe, por exemplo, que Jacó começou a favorecer também os filhos entre si ali, né? Parece que amava a José e tudo mais. E chegou um momento, inclusive, que eles tiveram que sair lá da terra deles. A gente percebe, por exemplo, aqui que eles saem e vão voltando agora para a sua terra, né? No caso, por exemplo, aqui dessa parte, quarta parte aqui, onde fala sobre a partida de Jacó, ele continuava acreditando que Deus estava com ele, Deus tinha um plano para ele, porque senão ele tinha ficado por lá, na verdade. Porque estava dando certo, financeiramente a coisa estava indo, né? Ele tinha feito o sogro dele, a família inteira crescer muito em recursos, né, em propriedades. A gente vê que o relato bíblico e a própria lição, o nosso instrumento, acaba mostrando que ele cresceu, fez crescer muito tudo que eles tinham, né? O rebanho. E isso acabou até, muitas vezes a gente vê na lição, que acabou chamando a atenção dos primos dele, né? Do próprio sogro, que começou a olhar com outros olhos a atitude dele. Veja que Labão recebeu bem a Jacó quando ele chegou num primeiro momento, há 14 anos, né? Ou há 20 anos, né? Ele recebeu muito bem, mas logo em seguida ele já começou a ter alguns conflitos com o seu genro, né? E ele jamais imaginaria que Jacó fosse capaz de ter uma partida, né? De ir embora, de querer levar consigo suas esposas, seus filhos, suas servas, né? Labão não imaginava que isso poderia acontecer, né? Eu até acho que, pensando um pouco nesse cenário, que Labão ofereceu, por exemplo, um salário para Jacó, ou seja, uma parte das ovelhas, pensando em segurar um pouco o genro, porque ele estava ganhando com ele, né? Agora, ele mudou várias vezes o salário de Jacó. Ou seja, prometia uma coisa, na verdade ele dizia, olha, agora as ovelhas que vierem sem mancha são suas, agora as que vierem com mancha, agora que vier listrada, agora que vier salpicada. Olha, se ele contratasse um bom advogado, ele ia ganhar, não é, doutor? Com certeza ele ganharia, né? Porque a atitude dele era impressionante, né? Uma atitude assim, até vil, né? Como que pode ele não era somente tio, ele era sogro, né? Sim. E ele estava trabalhando para o sogro e estava com a filha, ele estava cuidando das filhas, das servas, né? Dos filhos, dos netos, né? Então ter uma atitude dessa é impressionante que Labão tenha tido, né? Agora, isso demonstra também que a atitude de Labão, como ele disse, mas mostra também que Jacó era uma boa pessoa, porque ele podia ter batido de frente com o sogro e não o fez. Ele aceitou negociar com o sogro, e isso prova que ele era um homem flexível, um homem de um temperamento, de certa forma, até mesmo negociável, né? E ele tinha, como vocês já comentaram, de certa forma, o interesse de estar ali naquele momento, enquanto ele achava viável. Agora, a gente percebe numa atitude aqui, especialmente Raquel, que as filhas não apoiavam o pai. Porque quando eles decidiram sair, primeiro dá a impressão que eles tinham medo, porque esperaram Labão estar fora para depois fazer uma viagem, ou seja, saíram sem avisar, né? Mas nessa viagem, Raquel especialmente roubou os ídolos do lar. Esses ídolos do lar, na verdade, eram uma espécie de certificado de propriedade da terra, que era passado de pai para filho. E por isso que a filha, de repente, falou, meu pai andou roubando aqui o meu esposo, e agora eu vou pagar. Pelo jeito, as filhas também não gostavam do pai, não, né? Não tinha muito afeto, né? Bom, agora, mesmo entre esse engano, trapaça, paixão, ciúme, etc., a gente percebe que Deus estava lá, cuidando dessa família, abençoando a família. A gente pode também tirar aí uma lição para a gente, né? Deus pode estar com a gente mesmo no meio de todos esses problemas, doutor? Pode estar, com certeza Deus está.
Eu não tenho dúvidas que mesmo em situações conflituosas, nessas situações onde a gente pode imaginar que Deus não está comigo, Deus não está me abençoando, minha vida está desse jeito e não muda, eu tenho orado, com certeza Deus está no caminho, te orientando no caminho correto, e Ele está abençoando com certeza. Eu gosto de pensar também o seguinte, com respeito a essa história de Raquel, quando ela sai, ela leva esses ídolos do lar, ela engana o pai, né? Então a gente percebe, por exemplo, que às vezes a mesma Raquel, que seria uma pessoa assim, dizer, puxa, coitadinha dela, a tendência é a gente gostar mais da mais fraquinha, que está sofrendo, né? Então a gente começa a torcer pro Raquel, olha, tadinha, ela não tem filhos, o esposo teve que trabalhar 14 anos, e parece que a Bíblia relata um pouco de tudo para não ter favoritismo, para mostrar que são seres humanos, né? E ela esconde esses ídolos do lar sobre o arreio do camelo, vamos dizer assim. E quando o pai vem nervoso, bravo ali, na verdade Deus intervém, aparece a Labão e diz, olha, não faça nada de mal, porque o está presente, protegendo. E ele não acha os ídolos do lar, porque Raquel esconde. Na verdade ele faz um pacto com seu genro, dizendo, tá bom, então é o seguinte, daqui para lá eu não passo, daqui para cá você não passa. E agora parece que começa uma nova etapa na vida de Jacó, depois dessa partida. Vou fazer uma pergunta. Vocês têm filhos? Temos. Quantos filhos? Um por enquanto. Então não dá ainda para dizer que tem favoritismo. O favorito é ele. ele mesmo. O único, né, favorito. Mas eu estava falando sobre esses filhos que surgiram. Mesmo Raquel teve 2 filhos, e as servas e Leia, mais 10 filhos. São 12 no total. Embora o último, Benjamim, acabou acarretando a morte da mãe no parto. Quando acontece esse tipo de favoritismo, ou seja, o pai gosta mais de um, a mãe gosta mais do outro, ou então os pais parece que favorecem mais a um do que o outro, que pode ocorrer com a criança nesse caso? Olha, eu vou até me dirigir aos pais, às mães, né, que encontram-se em casa, e dizer a vocês que é importante nós tratarmos os filhos com igualdade. Dentro do seu coração pode haver, de certa forma, algum favoritismo, mas muito cuidado com a comparação. Para uma criança, a comparação entre irmãos faz um estrago emocional seríssimo. Então eu peço a vocês que, como isso aconteceu na época de Jacó, atualmente isso acontece por diversas vezes e a criança sofre muito com isso. Ela acaba tendo ciúmes da criança, do irmão, e ela acaba querendo chamar a atenção. E como ela vai chamar a atenção? Pela forma negativa. O filho vai se tornar desobediente, o filho vai fazer birra, não vai bem na escola. Então, não é positivo, não é bom realmente que haja o favoritismo e nem a comparação entre os filhos. Bom, isso acontecia ali, porque como Jacó gostava de Raquel, ele passou a favorecer os filhos. Aparece inclusive a questão de José, e a história é clara, José recebendo ali uma capa bonita e tudo mais. E mesmo Benjamim, quando a gente acompanha a história, né, parece que Jacó não fazia nenhuma questão de esconder isso, né, Lucas? Não, ele não fazia, né? De fato, ele tinha se casado, pelo menos na cabeça dele, ele tinha se casado e tinha se preparado para se casar com Raquel. Sim. Era com ela que ele teria e queria se casar. E por um acidente, né, chamado Labão, ele acabou tendo que se casar com Lia. Então, mesmo ele casado com Raquel, aliás, com Lia e com Raquel, ele acabou favorecendo tanto a Raquel como aos filhos de Raquel, né? E é importante a gente observar o seguinte, ele mesmo assim, favorecendo a Raquel e aos seus filhos, ele deveria ter consciência de que ele estava casado também com Lia. Então esse favoritismo não poderia existir, né, naquele momento, naquela situação. Ele não poderia estar favorecendo a Raquel, nem a Lia, nem aos filhos de uma ou da outra, né? Mas é interessante ainda observar o seguinte, Jonathan, isso parece que já era uma coisa de família, né?
Veja que se a gente voltar um pouquinho a história, alguns anos, a gente vai observar que o próprio pai de Jacó favorecia quem? Favorecia Esaú, né? E Exatamente. a mãe de Jacó favorecia Jacó, era aquele que ficava mais próximo da mãe. Esaú era aquele forte, aquele bravo, aquele que ia, né, para os campos caçar. Então Isaac gostava disso, admirava isso no seu filho. Patrícia, eu vou fazer uma pergunta assim, quem sabe muitas pessoas estão pensando nela. Mas quando você tem assim uma família ou alguns filhos, e um desses filhos necessita uma atenção especial. Eu posso até citar o caso aqui da minha família, minha cunhada tem 4 filhos. E um deles tem síndrome de Down. Obviamente, ele é um menino que tem sido cuidado com maior carinho, com maior atenção. E nesse caso? Neste caso, não é favoritismo. É uma criança que necessita de um maior apoio, maior carinho e atenção, porque ele precisa ser conduzido de uma certa forma para que ele possa crescer e se desenvolver. E as crianças, principalmente as que têm síndrome de Down, eles são muito afetuosos, carinhosos, eles necessitam desse carinho e afeto. E se nós passarmos isso a eles, eles irão nos transmitir também isso como consequência e é muito bom. Então, não é um favoritismo. É uma forma de lidar com a criança especial que necessita de um apoio também especial. Muito bem. Bom, nós estamos aqui chegando à parte final do programa e no resumo que foi colocado aqui pelo autor, ele diz assim: os cristãos precisam fazer escolhas sábias, ser honestos em seus negócios e não mostrar favoritismo em nenhuma situação. Dá a impressão que esse é o resumo da história aqui, ou das lições que podemos extrair da vida de Jacó e suas esposas e filhos. Você concorda com isso? Seria o resumo disso aqui? Sem dúvida, Jonathan, eu concordo. Eu acho que esse resumo, o autor foi muito inteligente, muito sábio em colocar esse resumo para a gente, porque a história dessa semana, ela relata justamente o favoritismo e quais os danos que isso pode causar na família das pessoas, como causou na família de Jacó. Mesmo sendo portador de uma bênção muito especial, acabou ele ali, por até uma questão assim familiar, né? Ele já vinha suportando essa situação, acreditando nisso, ele acabou deixando isso vazar pelos seus dedos, né? Então eu acredito que esse resumo que o autor deixa para a gente, acho que conclui a lição dessa semana. Muito bem. Tomando a Bíblia Sagrada e olhando mais esta lição da Bíblia, onde a gente percebe a história de Jacó, de Raquel, de Lia, sua vida, as suas dificuldades, porque a Bíblia não esconde nada, mostra tanto o lado positivo como o lado negativo, para a gente tentar extrair lições disso. Pensando um pouco nessa história como um todo, Patrícia, como um todo, que lição você tiraria e gostaria de compartilhar agora para os amigos Novo Tempo, para encerrarmos o programa de hoje? Enfatizando também a questão do favoritismo, que leva à inveja, ao ciúme, e isso não é bom. E nós devemos evitar os erros que aconteceram, através dos erros dos nossos antepassados, para que nós possamos aprender com estes erros e não os cometer. Doutor Lucas, também pensando, né, em Gênesis aqui do capítulo 29 em diante, essa história toda de Jacó, com essa epopeia toda assim, lá visitando a terra de seus pais, se casando com Raquel, com Lia, tendo os filhos e depois voltando, inclusive, tendo um encontro com o seu irmão Esaú já no final, as dificuldades que ele teve para criar a sua família, os seus erros, os seus acertos. Que lições a gente poderia tirar do que a Bíblia apresenta na história deste casal, Raquel e Jacó? Olha, eu acho que uma lição, ou uma das lições que a gente pode extrair, né, porque são várias, mas me destaca uma coisa em Jacó, que é a humildade também. Eu acho que a humildade que deve existir no casamento, entre o casal,
independente dos problemas que podem existir dentro de um casal, mas eu acho que Jacó ele demonstrou que foi humilde quando ele negociava quando foi enganado pelo seu sogro, né, por Labão, e teria que se casar com Lia. Ele foi humilde, aceitou trabalhar por mais 7 anos. Ele foi humilde em negociar o salário dele, que foi por diversas vezes reduzido. E principalmente quando ele encontra-se com o irmão dele, mais um pouquinho à frente na história, onde ele mostra toda a humildade, se jogando aos pés do irmão. Então eu acho que é uma lição que pode trazer para todo casal, é humildade. Eu acho que Jacó foi uma pessoa humilde, né? E a gente tem que trazer isso também para as nossas famílias, né? Eu vou dar uma sugestão a você, amigo do Novo Tempo, que gosta da palavra de Deus. Abra no livro de Gênesis, no capítulo 28 em diante, e leia um pouco essa história. Você vai perceber como Deus guiou a vida de Jacó, apesar dos seus erros, fazendo com que Jacó fosse uma bênção, inclusive na condução dos seus filhos, como surgiu dali depois o povo de Israel, que foi uma bênção para nós. Até hoje nós temos, graças ao povo de Israel, a Bíblia Sagrada. Na verdade é graças a Deus, né, que usou o seu povo na vida de Israel. Quero agradecer aqui ao Dr. Lucas por ter estado conosco. Agradeço o convite, foi muito bom estar aqui. Um abraço aos nossos amigos, aos nossos irmãos que estão nos assistindo. E a Patrícia também, com seus conselhos, suas observações também. Obrigado, Patrícia. Eu que agradeço.